7 versículos do livro de Romanos, capítulo 1. Romanos 1. Paulo começa assim sua carta. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras, acerca do seu filho, que humanamente nasceu na descendência de Davi e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e apostolado por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé, entre os quais também sou chamado para ser servo de Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A todos que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, Paulo diz graça, paz da parte de Deus, Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nosso Pai bendito, nós te damos graças porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Tu é um Deus que nos alcançou, porque um dia nos amou profundamente. O teu amor foi tão imenso, tão indescritível, que nós não sabemos expressá-lo. E nesta noite nós estamos aqui por causa deste amor, por causa da tua entrega, por causa, Senhor Deus, da manifestação da tua graça através da pessoa de Jesus Cristo. Nós te louvamos, Pai, e queremos pedir que esta noite o teu Espírito continue falando conosco como já tem falado, que a tua misericórdia nos alcance e a tua palavra nos ajude a viver uma vida que seja agradável a ti. Esta é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Imagine que você tenha que escrever uma carta ou mandar um e-mail para alguém e que você não conhece essa pessoa, você nunca viu ela antes. Você precisa mandar uma correspondência com uma pessoa que você nunca viu antes, você só ouviu falar. E mais ainda, essa pessoa mora num lugar, ou mora numa cidade, num país, onde você também nunca esteve lá. Você não foi lá, não conhece aquela região, não conhece aquele lugar, e você tem que escrever uma carta ou mandar uma correspondência para essa pessoa. Então eu imagino que você precisa basicamente de duas coisas. Eu acho que você precisa fazer uma boa apresentação de quem é você. Você precisa dizer quem é que está escrevendo. E você precisa dizer o motivo. Você precisa dar um motivo que seja um motivo interessante, necessário para que essa pessoa tenha a paciência e a disponibilidade de ler a tua carta. Porque se você não se apresentar e não der uma boa razão para ele, o seu ouvinte, certamente ele não vai ler a sua carta. Ou pode até ser que ele vai ler com um certo descaso. E é mais ou menos isso que está a carta de Paulo aos Romanos, a igreja de Roma. Paulo não tinha ido em Roma. Paulo não conhecia
a igreja de Roma. Paulo não conhecia os crentes, a maior parte deles lá, ele não sabia quem era. Era uma igreja nova, e Roma era uma igreja que estava numa cidade muito importante naquela época. Roma era a capital do mundo, vamos dizer assim. Tudo girava em torno de Roma. E tinha uma igreja lá, e Paulo tinha intenção de visitar aquela igreja. Ele queria chegar lá um dia, e mais ainda, ele queria pedir que aquela igreja o ajudasse numa missão que ele queria fazer. Então ele escreve para essa igreja, e a igreja de Roma ia ler a carta do apóstolo Paulo. Então, é isto que essa introdução que eu me proponho a conversar com os irmãos, e nesses capítulos, nesses versículos do texto de Romanos, eu espero que Deus fale conosco e nos desafie a uma vida cristã que seja uma vida que vale a pena viver. Então, a carta que Paulo escreve, a primeira coisa que ele faz é a sua apresentação. Ele diz aqui: Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo não é uma pessoa que entra e sai sem ser notado. Paulo é uma pessoa que ele não é qualquer um. O apóstolo Paulo, ele era uma pessoa que atrai a atenção das pessoas. Quando ele chegava no lugar, as pessoas já eram naturalmente atraídas. O apóstolo Paulo chegou. Por quê? Porque Paulo foi um grande perseguidor da igreja de Jesus Cristo. Ele foi uma pessoa que provocou grandes perseguições às pessoas que defendiam a fé em Cristo Jesus. Então era uma pessoa temida. E não somente isso, o apóstolo Paulo era um tipo de pessoa que ele não era neutro, ele não era uma pessoa que vivia na neutralidade, não ficava aí no muro a respeito de alguma coisa. Ele tinha posições, ele tinha convicções, e ele defendia as suas convicções. Ele não ficava no meio termo. Com ele, a coisa era, como a gente diz por aí, é 8 ou 80. Você já viu essa expressão? Então o apóstolo Paulo é essa figura que a gente vê aí de um grande personagem. Imagina só, você já ouviu falar de Saddam Hussein? Quando você ouve essa figura, esse nome, você já tem ideia de quem seja. Ou então na sua terra, Hitler. Ouviu falar de Hitler? Então são pessoas que, quando a gente fala o nome dele, a gente já tem alguma informação, já tem alguma coisa que o identifica como uma pessoa diferente. Então Paulo, ele tem uma personalidade muito forte e muito marcante. E ele tem posicionamento, ele não fica em cima do muro, e ele fala que ele tem um chamado, ele é chamado para ser servo. Então Paulo diz que ele é chamado para ser servo. Então a presença do apóstolo Paulo, para muitas pessoas naquela época, era muito importante, porque ele não era qualquer pessoa. O apóstolo Paulo era apóstolo, e a igreja quando estava iniciando, a igreja quando estava no seu começo, nós estamos falando aqui dos primeiros 100 anos da igreja, nós estamos falando dos primeiros 50 anos da era cristã. Então a igreja estava estabelecendo as suas bases, e um apóstolo era uma pessoa muito bem-vinda em qualquer igreja, porque a igreja, ela iria fundar-se, ela ia se estabelecer em cima do fundamento dos apóstolos. Mas Paulo, ele não exalta muito o seu apostolado. Ele começa dizendo que ele é servo. E servo não é algo que a gente usa com muita naturalidade. Hoje a gente não gosta muito
ou pelo menos nós não identificamos muito como servo, né? Estávamos conversando agora há pouco com o Pablo sobre líderes, né? Liderança, né? Então, tem líderes que a gente tem que mostrar para ele que ele é líder, né, Paulo? Se vão fazer um curso de liderança, tem líderes que ele já é líder, mas a gente tem que incentivá-lo, tem que poder fazer alguma coisa para ele despertar. E tem líderes que a gente tem que dar uma parada nele, segurar ele, porque senão ele faz muita coisa, ele vai onde não deve ir, fala o que não deve falar. Então a gente tem que ter essa questão. Então Paulo, nós temos aqui duas razões porque a igreja recebe a carta do apóstolo Paulo. Porque ele é um homem importante, e ele tem uma missão, ele tem uma mensagem para essa igreja. O que o apóstolo Paulo diz, no primeiro versículo, o irmão disse aqui, que ele é servo de Cristo Jesus. Ele é servo. Então, a carta aos Romanos, que é útil, essa carta é útil para a igreja, para aquele momento, o apóstolo Paulo tem uma mensagem muito útil para aquela igreja. Ele tem alguma coisa para dizer para aquela igreja, que vai ajudar aquela igreja na sua caminhada cristã. Mas o que uma carta escrita no primeiro século da vida cristã pode nos ajudar hoje? Como é que uma carta escrita por um homem nos primeiros anos da vida cristã pode ser útil para mim e para você num dia como hoje, numa época como nossa? Num mundo onde existe uma diferença enorme entre nós e aquele homem que viveu os seus primeiros anos da vida cristã. Observe quantas vezes aparece a palavra chamado nesse versículo, nesses primeiros 7 versículos. Dependendo da sua versão, da sua escritura sagrada, ela vai aparecer no versículo 1, no versículo 5, no versículo 6 e no versículo 7. Se você tem a sua Bíblia aberta, você vai ver que essas são as vezes que aparece a palavra chamado. E chamado para ser apóstolo. Chamado para, dentre todas as nações, para a obediência que vem pela fé. Chamados para pertencerem a Jesus Cristo. E chamados para serem santos. Então nós temos aqui pelo menos 3 situações de chamados. E Paulo diz que ele é apóstolo. Ele é chamado para ser apóstolo. Mas observe que antes dele mencionar que ele é apóstolo, ele disse que ele é servo. Paulo é servo de quem? De Jesus Cristo. Não é isso que está na sua escritura? Paulo é servo de Jesus Cristo. Parece ser um princípio na vida cristã. Servir, ser servo. A vida cristã é um princípio. Sua vida não te pertence. A vida de um servo não pertence a ele. Pertence ao seu Senhor. E eu imagino que aqui esta noite, eu imagino que não tenha nenhuma pessoa entre nós aqui que viveu uma vida de escravo. Acho que nós não temos essa experiência. Nesse nosso contexto não tem ninguém que viveu como escravo. Mas a palavra no original, quando Paulo escreve aqui, servo, é escravo. Na nossa tradução está servo, mas se você for traduzir ao pé da letra para o nosso português, seria Paulo, escravo de Jesus Cristo. Tem algumas traduções mais antigas que diz Paulo, escravo de Jesus Cristo. Ou pelo menos tem algumas traduções que tem um asterisco na palavra servo, e que no rodapé diz que essa palavra quer dizer escravo. Escravo. Um escravo vive uma única, exclusivamente para agradar o seu Senhor. Não é isso? Um
Um escravo, ele vive única e exclusivamente para agradar o seu Senhor. E seu único objetivo de um escravo é fazer com que o seu Senhor se alegre dele. Interessante que um escravo não é remunerado. Não tem história de um escravo que tenha sido remunerado. Não tem história de um escravo que tenha dias de descanso. Ele está disponível, a hora que o servo dele chamar, ele está disponível. O escravo, ele não acumula bens, ele não acumula coisas para ele. O escravo trabalha para acumular bens para o seu Senhor. O escravo, ele tem a marca do seu Senhor na sua vida. O escravo era marcado. Ele tinha uma identidade que identificava o seu dono, e não ele próprio. Então, essa é a ideia que o apóstolo Paulo está trazendo na sua carta. Mas essa ideia para nós parece ser absurda, né? Aliás, viver, se alguém for pego trabalhando no trabalho escravo, o dono do negócio é preso. Não é possível, no nosso momento, na nossa cultura, na nossa conjuntura, hoje, viver uma vida de escravo. Mas a Escritura nos informa desde o começo que nós somos servos de Deus e servos de Jesus Cristo. E a palavra aqui é escravo. Então, bom, nesse contexto, nós lidamos então com um princípio da vida cristã, que é servir, que é ser servo. Só que parece que a gente não entende bem isso. Nós vivemos uma vida de servo, nós falamos que somos servos, mas nós marcamos lugares para servir. Nós marcamos alguns lugares para servir. Então eu sirvo em um determinado lugar. E nós marcamos um dia para viver como servo. Então o lugar é um ambiente como este. Um dia é um dia específico. E as pessoas com as quais a gente lida com ela, como nós identificamos como escravos, são algumas pessoas específicas. E aí a gente vive igual no trânsito da nossa cidade. Se você andar na rua, nós temos um comportamento no trânsito que é muito parecido com a questão de ser servo. Quem aqui dirige na rua de Cuiabá? Dirige com algum carro? Dirige? Né? Você, quando está dirigindo, você vê uma placa que diz assim, ó, velocidade de 40 por hora, velocidade de 60 por hora, e aí lá na frente tem um radar eletrônico. O que você faz? Você diminui a velocidade até quando você passa pelo radar, mas depois que você passou pelo radar, o que você faz? Pablo? Não, calma, porque nós não vamos constranger o Pablo. Eu também faço a mesma coisa, né? Então o que a gente faz? A gente faz algumas coisas em alguns lugares de uma maneira específica, porque parece que a gente é punido se não fizer isso, não é? Se você atravessar um semáforo que tem uma câmera ou um percurso que é para andar a 60 km por hora, você é punido. E às vezes nós vivemos a vida cristã, nós construímos uma identidade cristã como se a gente tivesse que viver como crente em determinadas horas, em determinados lugares, com determinadas pessoas. Mas na hora que nós saímos desse ambiente cristão, quando nós saímos do raio da atenção e da visão das pessoas, parece que nós nos sentimos como se estivéssemos livres para ser outra coisa. Mas não era assim. Um servo era servo em qualquer lugar. Um servo tinha marcas, tinha limitações. E Paulo disse que ele é servo. Então, Paulo está dizendo que nós fomos chamados para ser servo. Você serve a quem? Quem é o seu Senhor? A quem você agrada?
para quem você trabalha. Esse é o que essa escritura falou no primeiro século da vida cristã. É isso que o apóstolo Paulo estava escrevendo, possivelmente para a igreja de Roma. A igreja que estava localizada na capital do mundo e possivelmente tinha muitos recursos. Paulo dizendo: olha, vocês não podem esquecer que o princípio da vida cristã é de servir para o seu Senhor, você é escravo de Cristo Jesus. Eu penso que em toda a história da vida cristã, e eu tenho andado em muitas igrejas, Paulo, e tenho estado em muitos lugares e converso com muitas pessoas, e eu conheço muitas igrejas, e eu acho que em toda a história da vida cristã da igreja, nós estamos vivendo um momento em que as pessoas estão muito mais voltadas para a estrela do que para a serva. As pessoas querem aparecer, as pessoas querem projeção, elas querem ser vistas, elas querem ser reconhecidas, elas querem ser aplaudidas. Isso não é o chamado para a vida cristã. Vocês sabem disso. Vocês sabem que quem deve brilhar na nossa vida é Cristo Jesus. Paulo disse: para mim, o viver é Cristo. E ele vai dizer que ele não vive mais, mas Cristo vive nele. Então, o primeiro chamado que o apóstolo Paulo está chamando os crentes aqui é para que eles sejam servos. Você é servo? Como está a sua vida de serviço? Como você está ocupando suas horas, seus dias, seus bens? Como você desfruta disso? Eu sou servo, eu sou escravo de Cristo, você pode dizer isso com toda honestidade. Do mundo eu não quero ser diferente dos irmãos, eu tenho que fazer essa avaliação todo dia, porque na maioria das vezes eu não me comporto como servo. Na maioria das vezes eu quero ser servido. E eu tenho que me policiar constantemente, para que eu não seja o Senhor, mas seja o servo do Senhor. E nós somos servos de Cristo Jesus. Aí Paulo, ele diz que, ele também diz aqui que nós somos chamados dentre todas as nações para um povo, para a obediência pela fé. Não é isso que ele diz? Que nós somos chamados para obedecer pela fé. Só serão feitos seus, só serão feitos de Cristo Jesus aqueles que foram obedientes à fé, que tem fé. Você tem fé? Um adolescente da igreja, conversando com ele essa semana, ele disse assim, nós estávamos conversando no domingo pela manhã, eu reúno com eles, e nós estávamos falando sobre fé, e disse assim, você tem fé? Ele falou assim, o que é fé, pastor? E aí a minha tendência era abrir o livro de Hebreus, no capítulo 11, e ler para ele. Eu até fiz isso aí. Ele falou assim, mas na prática, o que é isso aí? O que é fé? O que é fé para você? O que é ter fé? Como você define a sua fé? São chamados os que podem ir pela fé. Ter fé é crer que o Deus que te chamou, Ele te chama para assumir responsabilidades que você não dá conta,
mas que você sabe que Ele vai viabilizar os meios para realizar. Foi isso que eu falei para o meu adolescente. Falei, ter fé em Deus é você dar crédito à voz dele, é você se jogar no chamado que Ele dá, é você atender a sua voz, é você ouvir e dizer: eu vou, eu não tenho como ir, mas o Senhor vai viabilizar um jeito de eu ir, o Senhor vai fazer acontecer, porque eu olhando para mim eu não tenho condição de fazer, não tenho como fazer. E aí nós conversamos sobre alguns amigos que eles têm, nós conversamos sobre alguns amigos que estudam com eles, e que eles têm que testemunhar, eles têm que falar de Jesus para essas pessoas. E alguns eles falam assim: mas essa pessoa não vai acreditar. Pastor, você não conhece esse meu colega. Eu falei: mas se você tiver fé, você não vai pela sua capacidade, mas Deus vai viabilizar isso. Então, ter fé é crer que Deus, que nos chamou para assumir responsabilidade, é o mesmo que providencia os recursos para a gente realizar. A fé só é válida se for em Deus. A fé só é válida se for em Deus, e ela só é válida para o que Deus falou, não para o que você quer, não para o que você deseja. A fé na Escritura Sagrada é válida para o que Deus falou, para o que Deus mandou. Então, tem mais um chamado que o apóstolo Paulo diz aqui, que eu queria compartilhar com os irmãos, que é o chamado para ser santo. Paulo diz aqui: chamados para serem santos, versículo 7, chamado para ser santo. Existem muitos conceitos que falam sobre ser santo. Não sei o que vem na sua mente, o que é ser santo, mas santidade é uma exigência divina. Deus exige que nós sejamos santos. Santidade é a única maneira de você apresentar diante de Deus. Você não vai apresentar a Deus se você não for santo. O que é ser santo na prática? Imagina que Deus vai chamar você hoje, e a Escritura diz que se você não for santo, você não estará apto para entrar na presença de Deus, porque nenhuma pessoa que não seja santa não entrará no reino de Deus. Se Deus chamar você hoje, no seu nível de santidade, você está pronto? Você consegue apresentar-se a Deus e dizer: hoje eu estou pronto para ir? Santidade na Escritura Sagrada significa parecer com Jesus, viver a vida que Jesus viveu, se envolver com o que Jesus se envolveu, e ser igual a Cristo. É isso que é santidade na vida cristã, ser igual a Cristo Jesus. E Deus está te chamando para ser servo. Deus está te chamando para você servir como escravo. Deus está te chamando para você ser santo. É isso que Paulo está dizendo para aquela igreja de Roma. Deus chamou Adão. Deus chamou Adão um dia. Ele estava envergonhado. Ele estava escondido. Ele tinha vergonha do que ele tinha feito. Ele sabia exatamente a gravidade das coisas que ele se envolveu nela. Deus chamou ele, e Deus cobriu a vergonha de Adão, e Deus mandou ele seguir a vida com ele. Deus também chamou Abraão, ou chamou Abrão, e depois transformou o nome dele em Abraão. Deus chamou ele. Deus chamou para que ele se tornasse uma bênção para muitas nações. Deus chamou Abraão e falou para ele que ele
ia ser uma bênção, que ele ia abençoar o mundo todo. Mas Deus teve muita dificuldade com Abraão, porque Abraão mentiu, ele duvidou algumas vezes. Abraão não estava pronto, Abraão teve que caminhar com Deus. Depois Deus abençoou e Deus deu um filho que gerou uma nação inteira, que nós conhecemos como a nação de Israel. Deus chamou Moisés. Moisés, a princípio, era um homem que não acreditava que Deus poderia fazer alguma coisa através dele. Ele tinha dificuldades, ele não sabia falar direito. Moisés era um homem que não sentiu que poderia libertar o povo de Israel do Egito. Mas Deus deu um cajado para ele e deu uma promessa para ele. E Moisés tirou do Egito uma nação inteira. Se nós fôssemos considerar o número de pessoas que saiu com Moisés do Egito, daria mais ou menos 2 Cuiabá e Vazagrande juntas. Você já imaginou? 2 Cuiabá e Vazagrande juntas, seguindo um homem que tinha um cajado na mão e uma promessa. Deus chamou Moisés e ele foi. Deus chamou Samuel. Ele ainda era um menino, ele estava no templo, ele estava lá dormindo na casa do Senhor. Quando Deus chamou Samuel não sabia nem exatamente, não entendia nada de Deus, ele não sabia reconhecer a voz de Deus, ele não sabia quem estava chamando, ele confundiu Deus com o sacerdote do templo. Ele achou que Deus, a voz de Deus era a voz do sacerdote Eli. Ele não reconhecia a voz de Deus. E às vezes nós também não reconhecemos a voz de Deus. Às vezes nós confundimos a voz de Deus com a voz de pessoas. Então, Deus chamou Samuel. E Samuel foi um dos líderes, um juiz de Israel, que ungiu 2 reis. Samuel foi um homem muito importante, porque ele fez a transição da monarquia em Israel. Deus chamou Jeremias. Jeremias era um homem, quando Deus chamou, ele era muito jovem, ele disse: Senhor, eu sou uma criança, eu não consigo, Senhor, fazer o que o Senhor está mandando, ninguém vai acreditar em mim, ninguém vai dar crédito ao que eu vou falar. E Jeremias, ele enfrentou os profetas, enfrentou o rei, e tinha uma mensagem dura naquele contexto. E ele viu, na mensagem de Jeremias, ele viu o povo de Israel indo para o cativeiro da Babilônia. Então Deus chamou Jeremias, e ele foi obediente, e ele sofreu por isso. Jesus chamou 12 homens. Jesus chamou 12 homens que eram considerados pessoas que não tinham qualificações para nada. Eram pessoas que nós não chamaríamos se fôssemos escolher. Eram pessoas que a gente olhava para elas e não via como essas pessoas poderiam fazer aquilo que Jesus estava propondo. Jesus chamou 12 homens para serem apóstolos, e eles não tinham qualificação nenhuma. E Deus deu para eles autoridade. Através de Jesus, eles receberam autoridade para levarem a mensagem do mundo. E sabe o que aconteceu com esses homens? A mensagem deles chegou até mim e chegou até você. Sabe por quê? Porque eles foram servos, porque eles não viveram para eles mesmos, porque como servos
eles não se agradaram. Eles não tinham como suas a prioridade nas suas vidas. E isso para nós é um absurdo no nosso contexto. Isso para nós é absurdo, porque nós temos sonhos. Possivelmente aqui, eu estou olhando alguns jovens aqui, tem sonhos. E você faz qualquer coisa, ou está disposto a qualquer coisa para realizar esses teus sonhos. Mas como servo de Cristo Jesus, como escravo de Cristo Jesus, os teus sonhos, os teus planos, eles são secundários. É isso que significa para você ser servo de Jesus? Chamados para serem santos. Chamados para serem santos. Chamados para serem parecidos com Jesus. É isso que Paulo está dizendo para aquela igreja de Roma. É isso que Paulo escreveu para eles, e é isso que Deus deixou registrado na Escritura Sagrada para nós, para nos lembrar basicamente de três coisas quando Deus chama. Quando Deus te chamou, Ele quis que você nunca esquecesse que Ele é seu Senhor, que Ele é dono da sua vida, e que Ele chamou você, e Ele chama a pessoa de todas as nações. Tem gente que você não conhece, que Deus está chamando. Deus chamou você para ser santo. E isso acho que é o maior desafio da vida cristã de hoje. Pessoas que estejam disponíveis para Deus para serem servos, para ir até as pessoas para as quais Deus está chamando e para serem santos. Isso é o meu desafio todo dia. Todo dia. Irmãos, eu tenho 3 filhos. Tenho um filho que tem 26 anos e vai me dar um neto esse mês agora. Esse mês que vem. Você avô, pai? Eu tenho um outro filho que ele tem 22 anos. É músico. Tem sonho de ser artista, de ser aplaudido. Eu tenho outro garoto que tem 20 anos, que está terminando o curso de engenharia. Mas eu não sei se ele vai ser engenheiro. E eu reúno com eles. Eu reuni com eles essa semana e falei para eles: o que é importante para você? O que é importante para a sua vida? O que faz com que seus olhos brilhem? O que faz você sair do chão? Eu ouvi muitas respostas. Muitas respostas. E algumas delas eu gostaria de não ter ouvido. Porque eu passei a vida toda mostrando para os meus filhos esta verdade do Evangelho. Você é escravo de Cristo Jesus, você é servo. E o dia que você não for servo, você não serve para nada. O dia que você deixar de ser servo, você não serve para nada. Eu passei a vida toda ensinando isso para eles. Eu disse para os meus filhos que Deus chamou eles para viver uma vida de fé, para eles não confiarem neles mesmos, nos seus próprios recursos, nas suas habilidades, na sua capacidade de criar, de realizar. Eu ensinei para eles que o que Deus queria, na verdade, era fazer através deles aquilo que eles não podiam
fazer. Foi isso que eu ensinei para eles. A vida toda eu ensinei para meus filhos. Olha, o que Deus quer fazer através da sua vida é aquilo que você não pode fazer, porque o dia que você fizer, você vai saber que não foi você que fez, foi Deus que fez. Eu ensinei para meus filhos que eles tinham que testemunhar de Jesus para as pessoas, que eles tinham que falar, porque Jesus, Deus, tem filhos de todas as nações, em todos os lugares. Eu ensinei para meus filhos que Deus tem filhos que estão em lugares onde não deveriam estar, estão vivendo uma vida que não deveriam viver. Eu disse para meus filhos: olha, Deus tem filhas que estão na prostituição, Deus tem filhos que estão nas drogas, Deus tem filhos que estão na marginalidade. Falei, Deus tem filhos que estão desocupados, que não estão fazendo nada, que estão cuidando da vida deles e que esqueceram que Deus é Deus. E vocês precisam falar para eles que eles são filhos de Deus. Eu ensinei para meus filhos que eles tinham que cultivar uma vida de santidade, que eles tinham que recusar o pecado. É disso que o apóstolo Paulo está falando em Romanos, nos primeiros versículos de Romanos. Ele está dizendo: a sua vida não é sua vida. A sua vida, quando ela é cuidada como sua, ela não é nada. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo naquela igreja de Romanos, e que eu acho que é atual para nós hoje. Talvez muito mais do que para eles. Você não é estrela, você não pode aparecer, você não pode se gabar de nada, você não é nada. E isso para mim é muito duro ouvir isso, porque eu quero aparecer. Às vezes eu quero brilhar. Você não sabe quanto é gostoso, né, Pablo? Depois de um culto, os irmãos chegam no pastor e falam: pastor, coisa que o senhor falou para mim. E o ego da gente vai lá em cima. E a gente pode ter certeza que isso não agrada a Deus. O que agrada a Deus é quando você consegue vir num culto deste, ou no outro dia, e você ouve a mensagem de Deus, e Deus fala com você: você é servo, você tem que ser santo, você não pode viver para você mesmo, você tem que falar, testemunhar do meu amor para as pessoas, e sair daqui convencido que ouviu Deus. Ouviu Deus. Como está o seu chamado? O que Deus tem falado para você? Eu queria fazer uma oração encerrando a minha fala esta noite. Eu queria fazer uma oração. Eu não sei o que você esperava ouvir e nem qual era a sua expectativa quando você vê um pastor, às vezes diferente. Não sei qual é a sua expectativa, mas eu sei o que eu vim dizer essa noite. E eu quero que você ouça Deus falando com você. Você é servo. Você está chamando pessoas para se tornarem filhos de Deus. Você tem falado para as pessoas que não são filhos de Deus para se tornarem filhos de Deus. Você tem vivido uma vida de santidade. Responda isso para Deus, não para mim, porque Ele pode te ouvir. Se você puder, eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos orar. Querido Deus, Pai bendito, estamos aqui, Senhor Deus, em culto onde nós
queremos experimentar a tua presença, porque nós sabemos que o Senhor está aqui, porque a tua palavra declara que o Senhor está aqui. Mas entre saber que o Senhor está aqui e experimentar a tua presença, tem uma diferença enorme. Senhor, entrou pessoas esta noite aqui que vieram buscar uma orientação para a sua vida, que vieram buscar uma resposta para alguma coisa. Fala com eles. Senhor, entrou pessoas aqui que nem sabem por que veio aqui. Possivelmente entrou alguém que veio aqui e não sabe nem por que veio aqui esta noite. Está tão acostumado a vir aqui. Fala com eles. Mostra a tua graça. Mostra o teu amor. Mostra quem são eles, quem somos nós. Como o Senhor nos vê, como o Senhor nos aceita. Que tipo de pessoas o Senhor quer que nós sejamos? Pai, entrou pessoas aqui que estão vivendo a vida cristã, na plenitude da vida cristã, que estão celebrando o Senhor, que estão vivendo, Senhor Deus, a intensidade da vida cristã. Alimenta, Senhor Deus, a tua fé, aumenta, Senhor Deus, a tua paixão, o teu amor, ousadia contigo. Brilhe, Senhor Deus, na vida dos teus filhos e das tuas filhas. Obrigado, Senhor Deus, por esta noite, por poder compartilhar a tua palavra com a tua igreja. Abençoe, Senhor Deus, aqueles que estão ouvindo o Senhor. Fala com eles. Mostra, Senhor Deus, o teu imenso amor, a tua imensa graça. Esta, Senhor Deus, é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.